e pedir a Deus que fale de forma profunda, de forma edificante, que essa palavra que será ministrada possa fortalecer o seu coração, trazer ânimo, coragem, disposição, renovação das suas forças, aumento da sua fé. Aí onde você está na sua casa, que Deus te guarde, te proteja, que Deus abençoe seu esposo, sua esposa, seus filhos. Você que está desempregado, Deus possa abrir uma grande porta de emprego para você. Você que está enfermo, que nesta noite, após a palavra, nós vamos orar, que Deus possa curar você, né? Você que está desanimado, que está sem ânimo, que Deus possa trazer renovo para a sua vida, possa trazer para você que é servo de Deus, não avivamento, porque o crente salvo em Cristo, ele já foi avivado um dia. Então, para o crente não é avivamento, é reavivamento. Então, você que já foi avivado um dia e está desanimado, que Deus possa reavivar sua fé, sua comunhão, né? Que Deus possa reavivar a sua intimidade com Ele. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está no livro do Apocalipse, no capítulo 22. Deixa eu ver aqui. Não, vamos mudar a mensagem. Salmo 118. Geralmente alguém me pergunta, pastor, você vai pregar sobre o quê? E eu geralmente só sei o que vou falar na hora de pregar, né? Por quê? Porque geralmente quando eu vou ministrar uma palavra, eu gosto de preparar 3, 4, 5 mensagens, né? Ou mais. E deixo ali e oro a Deus em cima das mensagens e peço ao Senhor que a mensagem que Deus gostaria que eu falasse é que eu vou falar. Eu tenho certeza que a palavra ela vai trazer edificação se for a palavra certa. Há um versículo em Provérbios que diz que a palavra dita ao seu tempo, qual boa é. A palavra dita na hora certa, qual boa é. A palavra certa, dita na hora certa, qual boa é. Então, que essa palavra venha de encontro ao seu coração, à sua vida espiritual, à sua família, em nome de Jesus. O Salmo 118, versículo 5, é um texto que eu gosto muito, já preguei algumas vezes sobre esse versículo, e vou continuar pregando, porque ele fala comigo todas as vezes que prego sobre esse texto. É um texto muito bonito, muito profundo, e é um texto que com certeza trará edificação e elevo espiritual para a sua vida. Tá bom? Salmo 118, versículo 5. Olha o que o salmista diz aí, na palavra de Deus. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Salmo 118, versículo 5. Invoquei ao Senhor na aflição. O salmista está dizendo, eu estava aflito, eu estava angustiado, eu estava triste, eu estava ansioso, eu estava com problema, eu estava com dificuldade, eu estava sendo perseguido pelo inimigo, eu estava enfermo. Aqui o salmista não define o tipo de luta que ele estava passando, mas ele diz que estava muito angustiado, estava muito atribulado. E ele diz assim, invoquei ao Senhor quando estava angustiado. Eu falei com Deus quando eu estava aflito. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Algumas traduções dizem, o Senhor me colocou num lugar espaçoso. Tem uma outra tradução que diz assim, o Senhor me deu folga. Depende da tradução e tem o mesmo significado. Vamos lá então para a palavra de Deus. O salmista mostra primeiramente que a sua primeira atitude diante da tribulação, da angústia, ele diz, invoquei o Senhor na angústia. Isso aqui é que todo crente salvo em Cristo faz. Toda vez que a luta bate na porta da casa de um crente, seja uma enfermidade, seja um desemprego, seja um filho envolvido com as drogas, não importa. Quando o crente é bombardeado pelas lutas, quando o crente é bombardeado pelas tribulações, a primeira coisa que ele faz é dobrar os seus joelhos e falar com Deus. Porque o cristão em Cristo, ou seja, o cristão salvo, ele acredita piamente que ele precisa clamar ao Senhor quando a luta bate na porta da sua casa.
Há muitas pessoas que quando a luta bate na porta da sua casa, a primeira coisa que ele faz é murmurar. Há muitas pessoas que quando a luta bate na porta da sua casa, quando vê o desemprego, quando vê a enfermidade, quando vê os problemas conjugais ou familiares, a primeira coisa que ele faz é reclamar da vida. É murmurar. Por exemplo, a gente vê todos os dias as pessoas reclamando da pandemia que está assolando o mundo. E os crentes, ao invés de invocar ao Senhor, eles começam a murmurar, eles começam a atacar, eles começam a culpar o governo, eles começam a murmurar nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook. Mas aqui o salmista nos ensina uma grande lição. Ele diz, olha, quando eu estava angustiado, quando eu estava triste, quando eu estava atribulado, quando eu estava aflito, eu fui falar com Deus. Jesus, certa feita, disse que quando fores orar, quando for falar com Deus, entra no quarto. Vai falar com Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 33, ele diz, ele diz lá assim, ó, na minha angústia eu clamei ao Senhor, né? Clamei ao Senhor, invoquei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Então o que acontece? A primeira coisa que você precisa fazer quando a luta bate na porta da sua casa é falar com Deus. É entrar no teu quarto, fechar a porta e em secreto falar com Deus. E Deus vai inclinar os ouvidos dele para te ouvir. Então essa é a primeira lição que está no texto. A primeira lição é, quando bater a luta na porta da sua casa, a tribulação, a angústia, vai falar com Deus. Vai buscar o Senhor. Vai dobrar os seus joelhos. Vai falar com o Senhor. A segunda coisa que aparece nesse versículo é que crente passa por angústia. Crente passa por aflição. João 16, 33, Jesus diz, no mundo vocês vão ter aflição. Salmo 34 diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então esse evangelho que é pregado por aí, dizendo que o crente não pode aceitar a luta, não pode aceitar a tribulação, não pode aceitar o problema, porque o problema não faz parte da vida dele. Olha, angústia é comida de crente. Tribulação faz parte da vida do crente. É bem verdade que o crente precisa lutar para passar por aquilo. Mas esse texto mostra que ser santo, por mais que você seja santo, isso não vai te impedir de passar por angústia. Por mais que você seja justo, passa por angústia. Crente morre de acidente. Cristão morre de câncer. Morre de tuberculose. Cristão morre de acidente de carro. Essas coisas, o crente não está livre disso. Jesus morreu na cruz para nos salvar do inferno. Para nos salvar das lutas. E um texto-chave que fecha com chave de ouro essa minha argumentação aqui, é o texto que eu citei, de João 16, 33. Jesus diz, no mundo vocês terão aflições. Vocês vão passar por aflições. Mas, Senhor, mas nós somos seus seguidores, vamos passar por aflição. Senhor, e se eu for fiel, vai passar por aflição. E se eu for santo, vai passar por aflição. E se eu obedecer a sua palavra, vai passar por aflição. E se eu for um cristão piedoso, vai passar por aflição. Não importa. Nós não estamos salvos da aflição. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ora, a vitória de Jesus é a nossa vitória. O que Jesus nos garante não é uma vida livre de angústia. Não é uma vida livre de tribulação. O que Jesus nos garante é a vitória. Ele nos garante a vitória. A luta vem, a tribulação vem, a angústia vem, mas ele nos garante a vitória. Depois o texto continua, o Senhor me ouviu. Que coisa boa é ter a resposta de Deus. Deus sempre ouve o crente e responde o crente. O Senhor me ouviu. É bem verdade que Deus ouve e responde, mas nem sempre Deus responde da forma que nós queremos. Muitas vezes Deus responde com um não. E o não é uma palavra que ajuda a formar caráter. Pessoas que aprenderam a ouvir não, elas crescem. O Senhor me ouviu. O Senhor me atendeu. Muitas vezes Deus nos ouve e nos atende com um não. Muitas vezes Deus nos ouve e nos atende com um sim. E muitas vezes Deus não responde nem com não, nem com sim. Às vezes Deus fica em silêncio. Mas até o silêncio de Deus é uma resposta. Até o silêncio de Deus é uma resposta. Se você clamou ao Senhor, falou com o Senhor, buscou o Senhor, Deus não respondeu com não. Deus não respondeu com sim. Deus respondeu com silêncio.
O silêncio de Deus significa, fica onde você está. O silêncio de Deus significa, não faça nada. O silêncio de Deus significa, não se precipite. O silêncio de Deus significa, não faça besteira. O silêncio de Deus significa, espera em mim. Então, até o silêncio de Deus é uma resposta para nós. É uma resposta para você que está me ouvindo. Que esta palavra possa encontrar espaço, possa encontrar guarida no seu coração. O texto continua dizendo, o Senhor me ouviu e me pôs no lugar largo. Me pôs no lugar espaçoso. O que é que o salmista está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu estava vivendo num lugar apertado. Eu estava vivendo num lugar apertado. O salmista está dizendo, eu estava vivendo em aperto. Eu estava vivendo em um lugar muito apertado. Mas aí eu falei com Deus, eu invoquei o nome do Senhor. E o Senhor me tirou do lugar apertado e me colocou num lugar espaçoso. O Senhor me tirou do lugar apertado e me colocou num lugar largo. Como eu disse no princípio dessa palavra, tem uma tradução que diz, o Senhor me tirou da angústia, do lugar apertado e me colocou num lugar folgado. Ou seja, todo crente passa por momentos de aperto. E todo crente passa por momentos de folga. Muitas vezes você passa por uma luta, você passa em 6 meses uma luta travada. E de repente Deus tira você daquele aperto e dá folga para você. Eu sei que você que está me ouvindo agora, às vezes passou por aqueles 2 meses, aquela maravilha. O esposo uma bênção, os filhos uma bênção, o trabalho uma bênção. Teve aumento de salário, seus filhos pararam de dar trabalho para você. E você estava vivendo aí 3, 4, 5 meses, 1 ano, como se estivesse vivendo num paraíso. Vivendo folgado, né? Estava até sobrando um dinheirinho para você. E você diz, nossa, pastor, como eu estou agora vivendo um paraíso. Graças a Deus, os meus problemas foram resolvidos. Eu tinha problema com meu vizinho, foi resolvido. Eu tinha algumas enfermidades na coluna, Deus me curou. Eu tinha algumas enfermidades nas pernas, eu tinha enfermidade no rim, no fígado. E está tudo controlado, a minha vida está uma maravilha. Então, o que Deus fez? Colocou você num lugar espaçoso. Colocou você num lugar largo. Mas não se iluda. Infelizmente, a vida do crente é como uma roda gigante. Eu não gosto de roda gigante, porque não gosto de altura. Mas quem sobe na roda gigante, há momentos que está embaixo. E quando a roda gira, ele está em cima. E a vida do crente é como uma roda gigante. Em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Uma hora ele está em cima. Está uma maravilha. E de repente as coisas desandam tudo. E ele está vivendo um aperto. Você que está me ouvindo agora, você está passando por um aperto financeiro? Como é que está seu bolso? Como é que está o seu celeiro? Quando você está vivendo uma vida folgada, está fanfando, né? Você come 3 bifes no almoço, mais 3 bifes na janta. Quando a coisa aperta, tem que partir o bife no meio, e é um pedacinho de bife bem pequenininho no almoço e o outro na janta. Quando a coisa aperta, você pega um celular de 5 mil que você vendeu e compra um celularzinho bem pequenininho que as fotos é tão ruim que parece fantasma. E você passa a viver uma escassez. E você passa a viver num aperto. E você passa a viver como aquele bezerro da estrebaria, comendo na cocheira. Não tem comida para jogar fora. Não é? De vez em quando alguém fala assim, pastor, eu não gosto de arroz requintado. O arroz que sobra no almoço, eu jogo fora, porque na janta eu não gosto de comer arroz esquentado. Quando a coisa aperta, meu irmão, você come arroz de 3 dias. Né? Aquele arroz que tem 3 dias que está na geladeira. Você tem que pegar ele, colocar no micro-ondas, colocar no forno, inventar, fazer alguma coisa, economizar, porque está vivendo em aperto. E quando você está vivendo em aperto, não se meta a besta a querer se comportar como se tudo estivesse bem, porque não está bem. Se o seu salário, se você ganha 10 mil por mês, então viva como alguém que ganha 10 mil. Mas se você ganha 5 mil por mês, não queira viver como uma pessoa que ganha 15 mil. Se o seu salário foi reduzido e você está passando por aperto, reconheça o estado de crise que você está vivendo e passe a viver de acordo com a situação, de acordo com a circunstância. Mas uma quarta verdade que esse texto nos ensina é que a vida do crente é assim.
Tem dia que está folgado e tem dia que está apertado. Mas o segredo de sair do aperto, o salmista revela. O segredo de sair do aperto é invocar o nome do Senhor. É falar com Deus. Muitas vezes, aí alguém fala, pastor, mas eu estou em aperto. Pastor, por que eu estou vivendo em aperto? Pergunta para você mesmo. Quem te colocou em aperto? Será que foi você? Estourando todos os seus cartões de crédito? Quem te colocou em aperto? Foi Satanás? Foi você mesmo? Ou é Deus te provando? Muitas vezes nós nos deparamos no aperto e fomos nós mesmos que entramos no lugar aperto. Daniel foi para a cova dos leões por causa da sua fé, do seu temor a Deus. Aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram para a fornalha, não foi por causa de irresponsabilidade. Eles foram para a fornalha porque não negaram a sua fé. Mas nós encontramos pessoas, né? Por exemplo, José foi vendido para o Egito por quê? Porque era infiel a Deus? Não, porque foi provado por Deus. Então tem aperto que somos nós mesmos que nos colocamos em situação desse tipo. Por que Pedro negou Jesus? Porque foi lá para o meio, foi se aquecer na beira de uma fogueira, no meio dos inimigos. Então o crente precisa vigiar, né? E tomar cuidado. Mas mesmo quando você entra no aperto, mesmo quando você entra numa situação difícil, né? E faz besteira, e se precipita, né? Ah, pastor, eu me endividei. E será que Deus vai me tirar da dívida se eu entrei na dívida sozinho? Ora, Deus não é obrigado a tirar você da dívida se você entrou por conta própria. Mas Deus é misericordioso. Quando Pedro cortou a orelha de um soldado, ou de um servo do sacerdote, Jesus foi lá e curou a orelha do rapaz. Jesus estava dizendo, Pedro, coloca a espada na bainha. Eu vou ter que consertar teu erro, Pedro. Por que você cortou a orelha do rapaz? E Jesus vai lá e conserta o problema que Pedro causou. Então, se você fez alguma besteira na sua vida, e Deus não é obrigado a resolver isso, porque foi você que entrou no buraco, mas se você pedir misericórdia hoje, se você invocar o nome do Senhor hoje, Deus vai restaurar a sua vida financeira, restaurar a prosperidade na sua casa, restaurar a paz na sua casa. Muitas vezes nós entramos na guerra por conta própria. Muitas vezes nós compramos uma guerra que não é nossa. Muitas vezes nós caçamos encrenca, criamos problema. Tem pessoas que criam um problema no trabalho e depois diz que foi Satanás que expulsou ele da empresa. Não, foi você que criou a circunstância, criou problema na empresa e não pode mais conviver lá por causa da sua encrenca. Porque, na verdade, sinto muito dizer isso, mas tem muitos crentes por aí que são encrenqueiros. Tem crente que é encrenqueiro. Tem crente que é encrenca. Tem crente que é encrenca. Eu, como pastor, posso falar isso. Né? E tem muitas pessoas que não nem crente no meio é melhor de relacionamento. Então, você que está me ouvindo agora, em nome de Jesus, passa a vigiar, passa a se relacionar bem com as pessoas. E se você perceber que está vivendo num mundo apertado, se perceber que entrou num lugar apertado, Deus, em nome de Jesus, vai tirar você desse lugar apertado. Mas uma coisa importante, o lugar apertado, muitas vezes ele faz bem para nós. O lugar apertado, que são as tribulações, as lutas da vida. Às vezes, o lugar apertado traz benefícios para nós. Por exemplo, é no lugar apertado que nós conhecemos mais a nós mesmos. Você conhece você mesmo? Conhece suas limitações? Conhece o teu potencial? Conhece até onde você pode ir? Conhece os teus limites? É no aperto que o crente conhece ele mesmo. E sabe se ele é crente ou não. Às vezes a pessoa fala, eu sou crente. É no aperto que a sua fé revela se ela é verdadeira ou falsa. É no aperto onde Deus é revelado para você. Você não pode conhecer Deus na prática sem passar por aperto. Quando nós lemos a palavra de Deus, lemos a Bíblia, nós conhecemos Deus. Eu conheço Deus lendo a Bíblia. Mas nós conhecemos mais a Deus no aperto. Porque é no aperto que Deus se manifesta, dando livramento para você e mostrando que Ele é um Deus poderoso. Que Deus te guarde. Que Deus te proteja. Em nome de Jesus. O aperto, muitas vezes, traz alguns benefícios para nós. Pastor, o que eu posso aprender no aperto? No aperto, eu aprendo a valorizar as coisas. No aperto, eu aprendo a valorizar o que Deus me deu. Tem coisas que, quando eu estou vivendo na prosperidade, eu não valorizo.
Mas quando eu passo por dificuldade, eu aprendo a valorizar. É no aperto que nós aprendemos. Você quer um exemplo? Muitas vezes o filho não valoriza o pai. Mas quando o filho vê o pai na UTI, ele passa a valorizar o pai. Talvez o esposo não valorize a esposa, ou a esposa, o marido. Mas na hora que ele vê ele com o pé na cova, ele começa a refletir e entender o valor que a esposa tem, que o esposo tem, que os filhos têm. Às vezes você não valoriza o salário que você ganha. Pastor, só ganha um salário mínimo. Esse maldito salário. Até amaldiçoa o seu salário. Mas o dia que você perde o emprego, e toda vez que fim do mês você não tem um centavo no bolso, aí você entende o valor que tem um salário mínimo. Um salário mínimo, já diz salário mínimo, e é pouco. Mas o que é mais, o que é pior? Ganhar um salário mínimo ou não ganhar nada? Meu pai tinha um ditado que dizia o seguinte: é melhor lamber do que cuspir. É melhor ter pouco do que não ter nada. Então, o aperto que a gente passa nos ensina a valorizar aquilo que Deus nos deu, a valorizar aquilo que nós possuímos. A terceira coisa que o aperto traz de benefício para nós é que o aperto nos aproxima mais de Deus. Tem crente que quando ele fica num lugar meio espaçoso e a vida dele começa a melhorar, ele começa a se afastar de Deus. Quando vem o aperto, ele se aproxima de Deus. Por que o filho pródigo voltou para casa? Porque passou fome. Então, muitas vezes, a fome, as dificuldades, o desemprego, nos aproxima mais de Deus. Como eu sempre tenho pregado, o aperto não salva o homem, mas faz o homem reconhecer que Deus pode salvá-lo. Faz o homem reconhecer que Deus é grande e que ele é pequeno. Né? Quarta coisa, e aqui eu encerro, o aperto dá a Deus a oportunidade de manifestar o poder dele na sua vida. Deus nunca vai manifestar o poder dele na sua vida se você não ficar enfermo. Nunca vai. Nunca vai. Imagine se você é um camarada que nunca fica desempregado. Nunca fica doente. Nunca passa luta nenhuma. Se você é um cara que não passa luta, você não precisa de Deus. Você nem precisa de Deus enviar o anjo do céu para a terra. Se você é um cara que os assaltantes têm medo de você, você não fica enfermo, você não fica doente, você não fica desempregado. Você é um cara que você é imortal. Você é como se fosse um anjo que não precisa de nada. Então você não precisa de Deus. Porque Deus é Deus dos carentes. Deus é Deus dos necessitados. Deus é Deus dos pobres. E até aquela pessoa que é rica financeiramente. Existem coisas que o dinheiro não pode comprar. Por isso que até o rico precisa de Deus. Ele carece de Deus. Ele necessita de Deus. Então que Deus te guarde, que Deus te proteja. Se você está vivendo um momento de bonança, um momento de prosperidade, aproveite esse momento. Se você é um camarada que ganha 5 mil por mês, desfrute desses momentos bons. Se você está vivendo em paz com a sua esposa, desfrute desses momentos. Se você está vivendo em paz com a sua família toda, desfrute desses momentos. Se você está vivendo no paraíso, desfrute. Porque mais cedo ou mais tarde, a hora apertada virá para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus seja com tua vida. Em nome de Jesus.